Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula eu vou te ensinar aqui um assunto muito interessante e muito importante, onde ele trata das dízimas periódicas e não periódicas. Pelo português mais claro, uma dízima é periódica quando ela possui período e uma dízima ela é não periódica, logicamente, quando ela não possui período. Lembrando que esse período, tá? É essa parte aqui, ó, é a parte decimal da dízima. Outra coisa importante que você não pode confundir, de repente, é uma dízima com o número decimal exato. Como assim? Uma dízima só será dízima quando, na sua composição, a parte decimal for infinita. Como é que a gente verifica isso? De acordo com a aparição das reticências ou dos 3 pontos nesse número. Se de repente, vamos supor que esse número 0,222, ele não possuísse essas reticências, esse número seria considerado um número decimal exato, até porque a gente sabe onde termina a parte decimal, beleza? Então, pessoal, quando o teu número ele possui as reticências, que significa a parte infinita, esse número é chamado de dízima. E essa dízima ela pode ser periódica ou não periódica. Inicialmente aqui na nossa aula, vamos trabalhar com essas dízimas periódicas. E as dízimas periódicas, elas se dividem em dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. Eu vou te explicar agora o que é cada uma delas, tá bom? Então vamos iniciar com as dízimas periódicas simples. Gente, como eu falei agora há pouco, o período é essa parte decimal, mas um período só será período se eu tiver algum algarismo ou algum número formado por um ou mais algarismos que sempre se repitam na parte decimal. Logo, então, esse número aqui, por exemplo, eu tenho 0,2222. Devido a esse número ter essas reticências, significa que esse 2 vai repetir infinitamente. A mesma ideia nós temos aqui para o 0,23, 23, 23. Opa! Devido a esse número possuir as reticências, também esse número terá o 23 repetido infinitas vezes. Legal? Agora, gente, nós podemos pegar uma dízima periódica, seja simples ou composta, tá? E transformá-la sempre em fração. Sendo assim, uma dízima ela é considerada também como sendo um número racional. Agora, como é que a gente faz para pegar uma dízima e transformar ela em uma fração? Vamos seguir algumas regras aqui. Reparem, eu tenho 0,2222, beleza. O nosso numerador da fração vai sempre ser referido, né, em relação à parte decimal que se repete, ao período. Aqui no caso, como esse período é igual a 2, então o 2 é o nosso numerador. Assim como nesse outro número, olha só, eu tenho 0,2323, opa, como 23 é a parte que se repete, automaticamente então, esse 23 será o nosso numerador. Agora, o mais importante aqui é você de repente colocar o seu denominador. Por quê? Porque você vai ter que escrever, até coloquei a dica aqui, reparem. O número de noves depende da quantidade de algarismos do período. Como assim? Como aqui quem se repete é o 2, ou seja, apenas um algarismo, eu coloco apenas um 9. Como nessa parte de baixo eu tenho 23, 23 é formado por 2 algarismos, então é o número 99. Por que aqui é 99? Porque como são 2 algarismos, automaticamente eu tenho que ter 2 noves. É um 9 para cada algarismo que repete no período, tá? Que aparece no período, aliás. Tá bom? Então, nesse exemplo de cima, eu tenho 2 sobre 9. No exemplo de baixo, nós temos 23 sobre 99. Outra coisa importante, quando a gente repara em relação a dízimas periódicas, seja simples ou compostas, é uma outra forma de você escrever essa dízima. Aqui, por exemplo, eu tenho 0,23. Como o 23 é a parte do período, você coloca esse período com o traço em cima de todos os algarismos que compõem esse período, legal? Então nós podemos ter 0,23, 23, 23 para o infinito, ou posso ter
0,23, com um traço em cima desse 23. Bacana? Então, esses dois primeiros exemplos são referentes a dízimas periódicas simples. Agora, esses dois últimos exemplos aqui são referentes a dízimas periódicas compostas. Por que compostas? A gente sempre vai analisar essa composição, digamos assim, em relação à parte decimal. Como assim, professor? Repare que nas simples, após a vírgula, eu só tenho os algarismos que pertencem a esse período, ou seja, eu só tenho os algarismos que se repetem. Aqui nesse exemplo, no terceiro aqui no caso, nós temos esse 0 que não se repete e o 2 que é o nosso período. Opa! Devido então a essa parte decimal ter esse algarismo 0 que não se repete, então essa dízima é considerada composta. Assim como aqui embaixo também, olha só, eu tenho aqui nesse caso o 00, onde esses dois algarismos iguais a 0, eles não fazem do período, até porque eles não se repetirão infinitamente. Quem se repetirá é o 23. Até porque, pessoal, essas reticências são referentes ao número 23. Belezinha? Então, devido a essa parte decimal possuir pelo menos um algarismo que não faz parte do período, então a gente chama essa dízima de dízima periódica composta. E aí, como é que a gente faz para transformá-la em fração? Simples. O mesmo esquema que anterior. Quem é o período? Aqui nesse caso, o período, como eu destaquei aqui de verde, tá? É o número 2. Então, eu coloco 2. Devido a esse período ter apenas um algarismo, eu coloco um 9 para ele. Mas, cuidado! Reparem que após a vírgula, eu tenho um algarismo que não se repete, que nesse caso é o 0. Então, eu coloco um 0 para cada algarismo que não se repetir na parte decimal. Como aqui só tem um 0, coloca somente um 0, o que vai me dar, então, 2 sobre 90. Agora, aqui nesse de baixo, reparem, eu tenho dois zeros. Isso quer dizer que são dois algarismos que não se repetem após a vírgula, que não se repetem na parte decimal. Como nós temos aqui, então, dois algarismos, então eu vou colocar dois zeros aqui no nosso denominador. E aí, o mesmo esquema que as anteriores, reparem, o período, que nesse caso é 23, coloca no numerador, e pelo fato de esse período ter dois algarismos, eu tenho que colocar 99 no nosso denominador, o que vai me dar então a fração 23 sobre 9.900. Beleza? Mas atenção só para que você não confunda. Esse fato de você colocar zeros no teu denominador não é porque aqui eu tenho o número 0. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo bem legal, olha só. Vamos supor que eu tenho o número 0,12222. Isso quer dizer o seguinte, que pelo fato de aqui existir esse número 1, automaticamente, então, esse número 1, ele não faz parte do período. Então, essa dízima é considerada uma dízima periódica composta. E aí, como é que você faz? Primeiro passo é você identificar o período. Legal. Como o período é 2, eu posso reescrever esse número como sendo 0,12, mais o traço apenas em cima do 2, que é o nosso período. E aí, como é que a gente faz a fração? Simples. Você escreve esse número todo sem a vírgula. Se eu tirar esse número, se eu tirar a vírgula, o número que aqui vai me sobrar é 0,12. Mas o 0 à esquerda não vale de nada, então eu tenho 12. E aí você vai pegar esse 12 e subtrair do número que não faz parte do período. Quem é que não faz parte do período? Opa, professor, se o 2 aqui é o período, quem não faz parte é do 1 para lá. Perfeito. Só que contando do 1 para cá, eu tenho 0,1. Automaticamente, 0,1 eu considero somente o 1. E aí, quando a gente for fazer em relação ao denominador, eu vou usar o mesmo esquema que fizemos aqui. Qual esquema?
O período é o 2. O período é formado por apenas um algarismo. Então, eu colocarei um 9 para ele. Só que nós temos uma parte composta formada pelo algarismo 1. Só que, nesse caso, esse número 1, obviamente, só possui um algarismo que não se repete. Então, eu coloco um 0 para ele. O que eu quero te mostrar aqui justamente é essa comparação. Eu não coloquei 0 aqui, porque aqui na parte composta os valores são iguais a 0. Eu tenho que colocar 0 em cada algarismo que não se repete na parte decimal, independente do seu valor numérico, tá bom? E aí vamos continuar. 12 menos 1 é 11. E aí o valor de baixo a gente repete, que nesse caso essa fração ficou igual a 11 sobre 90 ou 11 90avos. Então, gente, repare que nós temos uma outra maneira de repente, também transformar dízimas periódicas ou não periódicas, dízimas periódicas simples ou compostas em fração, beleza? Como eu acabei de errar aqui, falando das dízimas não periódicas, tudo que envolve dízimas não periódicas, elas não cabem em toda essa explicação. Por quê? Porque uma dízima, ela é chamada de não periódica quando a sua parte decimal, ela não possui período. Eu não tenho ninguém que se repita, tá? E aí, independente da tua parte inteira, então reparem que eu posso ter qualquer valor numérico para a parte decimal ou para a parte inteira. Quando a parte decimal não tem período, não tem valores numéricos que sempre se repitam, essa dízima é chamada de dízima não periódica. E sendo essa dízima não periódica, pessoal, nós não conseguimos transformá-la em fração, tá? A única parte que a gente transforma em fração é uma dízima periódica, seja ela simples ou seja ela composta, beleza? Então essa nossa aula de hoje tratou justamente sobre isso, sobre identificarmos uma dízima periódica e uma dízima não periódica, onde também eu te mostrei que a dízima periódica se divide em periódicas simples ou periódicas compostas, sempre comparando para isso a parte decimal desse número, dessa nossa dízima, beleza? Então, muito obrigado e tchau!